essa discussão ao vivo, viu? É isso. Então, vamos para a próxima, vamos seguir. Próxima apresentação é a nossa última apresentação do dia. Quem vai apresentar é o petiano Sérgio. Cadê o Sérgio? Está ali, Sérgio Manuel. Ele está sendo orientado pela professora Samira, que está no laboratório. Estou vendo a fotinha da professora Samira ali. Obrigado, professora, por estar presente com a gente. A gente atrasou um pouquinho nosso cronograma aqui, mas a senhora está vendo como é que as coisas estão andando. Tá certo? Então, assim, eu vou passar a palavra para o Sérgio, ele tem os 10 minutos de apresentação dele, e depois eu passo a palavra para a senhora poder fazer alguma consideração. Tudo bem? Tá certo. Sérgio, está contigo a palavra. Tudo bem. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Beleza. Vou começar. Bom dia a todos. Eu me chamo Sérgio Manuel Araújo Portilho, eu sou bolsista do PET Física, e o tema do meu projeto de iniciação científica é explorando a síntese e a estrutura do MnB2A6. Mas não apareceu ainda, não foi compartilhado. Perdão, falha minha. Esqueci de compartilhar a tela. Desculpa. Começa a contar só a partir de agora, professor, por favor. Ok, 1 minuto a mais, vai. Agradeço. Estão vendo a apresentação? Sim, estamos vendo. Ok, obrigado. Novamente, bom dia, eu sou Sérgio Manuel Araújo Portilho. O tema do meu projeto de iniciação científica é explorando a síntese e a estrutura do MnB2A6, o vanadato de manganês. E a minha orientadora é a professora doutora Samira Costa Nogueira. Esses aqui são os tópicos que eu vou abordar nessa apresentação, então vamos dar início. O vanadato de manganês, ele é um óxido inorgânico cerâmico. Ele é um material multifuncional. A gente pode sintetizar esse material por um método e ele vai apresentar várias propriedades, várias aplicações. Ele pode apresentar propriedades fotocatalíticas, ele pode ser um material com atividade bactericida, ele pode ser um diodo, um condutor de íons, e ele pode ser sintetizado por vários métodos, método de precipitação, método hidrotermal, método de reação de estado sólido, coprecipitação, certo? Eu coloquei aqui no slide uma foto desse artigo aqui, que é para mostrar para vocês uma das aplicações dele, que foi feito uma síntese pelo método hidrotermal, e foi visto que esse material ele possui boas atividades fotocatalíticas para a degradação do azul de metileno sobre a irradiação da luz visível. Um outro artigo aqui, novamente feito uma síntese do material e visto uma outra aplicação, que foi aplicação dele em baterias de íon de sódio, de íon lítio. E nesse próximo artigo aqui, foi feita uma nova síntese pelo método hidrotermal e foi visto que esse material ele é muito promissor para o sistema de baterias de íon de sódio. Essas propriedades elas estão diretamente linkadas com a estrutura do material. Continuando, esse material ele apresenta a estrutura no sistema monoclínico. Nesse sistema, a gente tem que as arestas, A, B e C, elas são diferentes. E os ângulos formados pelas arestas, o alfa, o beta e o gama, eles seguem a seguinte condição. Alfa é igual a gama, que é igual a 90 graus, que é diferente de beta. Eu até coloquei os parâmetros aqui dessa célula, que eu estou mostrando para vocês, bem aqui, comprovando essas condições que eu estou falando. Aqui ao lado, a gente já tem a estrutura da célula unitária do beta-MnB2A6. Aqui eu vou ter os átomos de manganês, de oxigênio, de vanádio. E esses átomos eles estão organizados formando poliedros de coordenação. Aqui na alternativa B, eu vejo a representação do manganês na célula unitária. Eu tenho um manganês para 6 oxigênios. Isso vai formar um poliedro do tipo octaedro de 6 lados. Aqui. E aqui na alternativa C, eu vejo a representação do vanádio na célula unitária. Eu tenho um vanádio para 5 oxigênios, mas a coordenação é dada por 5 mais 1. Como assim 5 mais 1? É porque nesse artigo, o autor ele considera que o vanádio está ligado por 5 mais 1 oxigênio, como se fosse um VO6. Por quê? Porque eu vou ter um vanádio ligado por 5 oxigênios mais um que possui uma distância de ligação muito grande. E por conta disso, ele também considera como se fosse um VO5 mais 1.
E isso está formando um poliedro do tipo bipirâmide quadrada. Quando eu tenho esse sistema cristalino em que os átomos e os arranjos eles ficam se repetindo indefinidamente dentro da célula, eu posso dizer que o meu material ele é cristalino. Ele tem organização a longa distância e fica se repetindo indefinidamente. Bom, agora por que eu vou querer trabalhar com esse material? Conforme eu já disse anteriormente, ele é um material multifuncional, com muitas propriedades e aplicações. E também ele é um material pouco explorado na literatura. Essa imagem que eu coloquei para vocês é de um artigo que eu fiz no site Scopus, que é um banco de dados. E de 1975 até hoje, 2022, só foram publicados 69 artigos falando sobre esse material. Ou seja, dá uma média de 1,4 por ano, aproximadamente. Menos de 2 artigos por ano. Ou seja, é um material que requer atenção, está sendo pouco explorado e de grande interesse. Continuando. O meu objetivo geral é sintetizar o vanadato de manganês e estudar sua estrutura cristalina. Os objetivos específicos são explorar a rota de síntese por precipitação para o MnV2A6 e utilizar a técnica de difração de raio-x para investigar a evolução do estado do material. E, futuramente, estudar as demais técnicas que forem necessárias para que eu possa compreender essa evolução estrutural. Os materiais e métodos. Os precursores que eu vou utilizar é o metavanadato de amônia, o acetato de manganês. O método de síntese vai ser precipitação. E a técnica de caracterização é a difração de raio-x. Na metodologia. Aqui eu tenho a equação que eu vou utilizar para formar o meu material. Eu vou ter o metavanadato de amônia mais o acetato de manganês. E isso vai formar o vanadato de manganês. Aqui embaixo eu já fiz o balanceamento da equação para eu poder trabalhar. Aí eu vou prestar atenção nesse detalhe aqui, ó, que eu vou ter sempre 2 mols de metavanadato de amônia e 1 mol de acetato de manganês. Eu vou sempre ficar trabalhando com essa proporção, de 2 para 1. Aqui embaixo, eu coloquei um fluxograma mostrando o que vai ser feito durante esse projeto. Como eu vou trabalhar pela rota de precipitação, ela consiste na solubilização dos precursores em água. Aí depois eu vou jogar um no outro, vou deixar eles reagindo para formar um precipitado. Ok. Aí, eu tenho o metavanadato de amônia. Eu vou colocar ele num becker com água. E vou adicionar ele numa plaquinha que contém agitação e temperatura. Eu ligo a plaquinha, vou adicionar um agitador magnético que ele vai ficar girando, 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 até que a solução se solubilize por completo. Eu vou fazer a mesma coisa para o acetato de manganês. A única diferença é que eu vou colocar ele numa plaquinha somente com agitação, sem temperatura. Terminando, eu vou adicionar o acetato de manganês no metavanadato de amônia e vou deixar ele reagindo até formar o precipitado. Ok. Depois que eu já tiver o precipitado, eu coloco a minha solução em pequenos tubos de ensaio e eu vou colocar uma centrífuga para fazer uma lavagem, porque ele também vai formar alguns íons que eu não quero. Aí, para poder retirar essas impurezas, eu deixo ele na centrífuga, enquanto faz essa lavagem. Depois disso, eu coloco na estufa, deixo de um dia para o outro, e quando eu for coletar esse material no outro dia, eu retiro o pó, aí eu vou ter o pozinho, beleza. O que eu vou fazer em seguida? Eu retiro uma parte desse pó para eu poder fazer um tratamento térmico. Eu vou levar para o forno, e depois disso eu já vou ter as 2 amostras para poder levar para o raio-x. Após isso, que eu vou poder fazer o estudo estrutural do meu material. Aqui é um cronograma que eu coloquei de atividades, né, de como eu vou proceder durante esses próximos meses. E também eu já fiz uma primeira síntese teste, e eu coloquei aqui para vocês alguns resultados. Mostrando o que eu estava apresentando no fluxograma, aqui eu já tenho o metavanadato de... Aqui eu tenho o metavanadato de amônia, que eu coloquei na plaquinha, com agitação e temperatura. Aqui o acetato de manganês. Aí, depois que eles se solubilizaram, eu adicionei o acetato de manganês no metavanadato de amônia e deixei eles reagindo. Depois de um tempo, eu fiz a lavagem na centrífuga para retirar as impurezas. Aqui, ó, nessa imagem.
para poder mais à frente obter o pozinho, que é o que eu quero. E em seguida, eu levei para fazer o tratamento térmico no forno. Essas aqui foram as minhas referências e os agradecimentos, né? A PET Física, ao FAM, ao IFAM, que vai ser onde vamos fazer os raios-x, a FNDE e também a FAPEAM, pelos recursos disponibilizados para a montagem do laboratório de síntese. Obrigado, Sérgio. Apresentação no horário. Parabéns. Passar a palavra primeiro para os membros da banca e depois eu passo a palavra para a professora orientadora. Tá bom? Eu posso só... Com licença, professor, posso só fazer um complemento rápido? Diga. Não, só queria mostrar aqui, ó. Essa aqui foi minha primeira síntese teste que eu fiz. Aqui ao lado eu tenho o material, a minha amostra, né, após o precipitado. E aqui, essa outra ao lado, já é a amostra após eu ter feito o tratamento térmico. E agora o próximo passo vai ser levar para o raio-x para mim poder examinar essas amostras estruturalmente. É só isso mesmo. Parabéns pelo trabalho. Professor Marco Aurélio? Bem, bom dia também, Sérgio. Bom dia. Como o professor Igor comentou, né, a apresentação simples, né, mostrou bem o que você quer fazer, para onde você vai, né, o que você já fez até agora, né, isso é muito legal. Eu particularmente acho bem interessante esses trabalhos experimentais, né. Eu sou teórico, né, então eu sempre fico intrigado, assim, como que as coisas são produzidas, né. E aí uma coisa que eu achei bem interessante foi justamente que você mostrou os poucos trabalhos ao redor desse composto, né? Isso é uma coisa interessante, né? Porque justamente como a gente vem comentando aqui, né? Se posicionar, né, dentro do trabalho dentro, né, da produção completa é uma coisa importante, né, para ser feita, né? E agora sim, né, uma coisa que eu queria te perguntar mesmo é como é que foi você começar a fazer esse trabalho? Porque eu entendi o objetivo, a motivação, na justificativa para o trabalho, mas como é que você chegou nesse trabalho? Assim, professor, seguinte, eu entrei na UFAM em 2019, estava no meu primeiro período, e eu tive aulas de laboratório de Física 1, justamente com a minha orientadora, a professora Samira. Legal. Logo nesse começo eu já fiquei fascinado pelo laboratório. Aí, com conversas com ela, a professora me disse que ela estava justamente nessa área de experimentação. Aí eu já fiquei interessado e já, desde o começo, eu já estava conversando com a professora sobre futuramente fazer um projeto com ela. E foi basicamente dessa forma. Só que, como eu ainda estava muito no começo, ainda não me sentia preparado para iniciar um projeto desse, uma iniciação científica. E agora que eu já estou no meu 5º período, no final do ano passado fiz o processo de seleção para entrar no PET Física, consegui entrar, aí o professor Igor disse, olha, corre atrás de um orientador para te fazer um projeto, vai atrás logo. Aí eu fui conversar com a professora, a gente conversou bastante, ela aceitou ser minha orientadora, e a gente foi pesquisando alguns materiais e achamos que esse seria o ideal, justamente pelo fato dele ser multifuncional e também dele ser pouco explorado. Isso é ótimo. Eu já gostei de já ter sintetizado, né? E vai ser esse trabalho conjunto, né? Porque se eu entendi direitinho, parte das medidas estruturais você vai fazer no IFAM, né? Isso. No IFAM pode ser no IMPA também. Na UFAM não tem como fazer esse processo de raio-x. Não, e é justamente isso é uma coisa que é interessante porque é uma outra parte da ciência, né? Que é esse trabalho colaborativo, né? Então, não tem o equipamento aqui, você vai fazer em outro local. E você interage com os outros profissionais de lá e você vai avançando o seu estudo nesse sentido. Né? Isso é muito legal. Né? Eu fico feliz, né, pelo trabalho, pela apresentação também, né? Então, de parabéns os dois. E também fico ansioso pelo trabalho final. Né? Já quero ver o que vai sair daí. Né? Convidado já, professor, para participar do próximo evento. Obrigado, professor Marco Aurélio. Professora Silvina. Bem, bom dia, Sérgio, parabéns pela apresentação. Acho que também ficou bem claro o que você pretende fazer, tanto, inclusive na justificativa que você falou sobre ser um pouco explorado na literatura, assim,
E porque é multifuncional, tipo, é pouco explorado, mas seria interessante que fosse, né? Tipo, multifuncional e pouco explorado. Eu, sendo bem sincera, quando eu li o título, eu pensei, não vou entender nada. Eu pensei, não vou entender nada. Mas, apesar das minhas limitações, por não entender nada de fato, e por não ser experimental, né? Eu consegui compreender bem o que vocês pretendem realizar durante o trabalho, certo? Eu acho isso de estudar estrutura cristalina muito interessante, até para ver as aplicações que possam vir futuramente, né? Então, eu achei muito massa. Eu gostei. Apesar, como eu estava comentando, apesar das limitações, acredito conseguir compreender qual é o foco do trabalho, você deixou claro, certo? Justificou bem e, para mim, parabéns, e também quero ver o final para saber mais. Para saber mais. Próximo evento. Obrigado, professora Silvina. Passar agora a palavra para a professora Samira, fazer suas considerações sobre o desenvolvimento do trabalho, como é que está sendo... Como é que as coisas estão andando, professor? Obrigado pela presença. O áudio, professora. Professora, não estou te ouvindo. Está com o microfone desligado. Agora. Pronto, bom dia. Bom dia. Se eu não pegar a advertência tirando a máscara, aí eu virei de costas para ninguém me ver, se passar no corredor. Que aqui a gente pega até a advertência. 2 advertências, fica em casa. Nossa. Obrigada, Igor, aí, pela dedicação aí no PET, em primeiro lugar, né, que a gente já está aí muito à frente, um tempão aí na frente aí do PET, e tem conduzido um trabalho brilhante, né, com nossos alunos, que precisa de muita dedicação, porque toda semana eles estão fazendo algum movimento, né, e isso é muito importante para os meninos. Agradecer aí a banca que se disponibilizou esses 2 dias, nessas 2 manhãs, para estar aí com os meninos colaborando. E parabenizar o Sérgio pela apresentação que ele fez, que foi bem legal, parece que o pessoal gostou, né? Estão aí no chat comentando. O Sérgio começou a pegar sobre o assunto, né, para trabalhar, agora em janeiro. E ele se dedicou bastante, ele lê bem artigo, então isso é importante, né, que nossos alunos estejam lendo. Então, eu dei o tempo dele ler e depois começar a ir para o laboratório. Como ele falou, né, a gente conheceu desde lá, quando ele entrou na física, eu sempre chamando ele, vem, Sérgio, vem para o laboratório, porque eu sempre ouvia a dedicação dele para a área experimental. Ainda bem que ele veio, né, e está dando certo. Foram 2 meses e deu tudo certinho até agora. Eu espero que continue assim, empolgado como ele está. Esse material, eu já estou trabalhando com uma aluna de mestrado, só que ela está trabalhando com o MN2V2O7, que foi aquele que o Igor trabalhou. Lembra, Igor? Não é o mesmo material. Quando o Igor vai pensar que é o mesmo, não é. Esse aí é o outro, é uma outra estrutura, tem um outro gap de energia, né? Mas todos 2 são materiais bem interessantes. Então, o Sérgio está acompanhando ela, já que eles estão trabalhando com materiais correlatos, né? E é um material que tem um gap de energia muito pequeno. Então, isso é muito bom para a área de fotocatálise, né? O problema que a gente está encontrando é avançar no projeto, né? Porque com a pandemia ficou muito difícil para a gente que é da experimental. Está bem complicado trabalhar. O raio-x da UFAM não tem técnico, né? E com a pandemia também, esse período de pandemia 2020, 2021 ficou parado. E aí tem um raio-x no IFAM, mas de vez em quando quebra e fica difícil, e a fila está grande. Aí tem um outro no IFAM do centro também, no distrito. Mas o do centro não tem técnico também para operar, quem está operando é a professora, então ela não tem um tempo exclusivo para estar no equipamento, fazendo medida para todo mundo, né? Então está muito difícil avançar no projeto por conta disso, mas a gente vai fazer o possível. Eu estou afastada, eu estou aqui em Campinas, então eu disse, Sérgio, trabalha na hora que a gente conseguir fazer a fase,
manda a amostra para cá, via SEDEX, eu tento fazer as medidas aqui, é uma saída, né, enquanto eu estou aqui também. Mas é um material bem promissor, e meu supervisor daqui, ele está bem interessado também no material para a gente aplicar em baterias, porque aqui eles têm um equipamento para a gente medir bateria, então eu acho que vai dar certo, né? A técnica que a gente vai fazer é coprecipitação. O problema da coprecipitação é tamanho de partícula, porque para a gente ter uma boa propriedade, a gente precisa ter uma distribuição de tamanho de partícula uniforme. E pelo processo de coprecipitação, a gente não consegue ter esse controle, mas é um método de síntese que a gente consegue fazer aí no nosso laboratório. Mas é possível controlar isso, utilizando surfactante, utilizando algum solvente, né, para estar controlando o tamanho dessas partículas, né, e por esse método tem pouco na literatura, justamente por isso, né, por ser difícil esse controle de morfologia, mas é possível fazer. O único problema é esse atraso aí na medida, porque se você fizesse uma síntese, já conseguisse fazer o raio-x no dia seguinte, a gente conseguia avançar mais, né, mas vamos ver, eu espero que melhore, né, daqui para frente. Mas é basicamente isso que eu queria falar para vocês. Obrigada aí. Nós te agradecemos. E um oi aí para a turma toda, né, que está participando. Estou com saudade aí de vocês, da gente dar aqueles abraços aí no corredor, a Bia, a Dani, o Edson, né, o Acarim, todo mundo. Oi aí, turma. Fiquem bem. Obrigado, professora Samira, pelas considerações, por mais essa orientação, mais essa colaboração no PET. Acho que é a terceira orientação dela como aluno do PET, né? Então, realmente, ela já entende mais ou menos como é que as coisas funcionam e se propôs a trabalhar junto com a gente, né, ajudando a orientar o aluno do PET, não teve nenhum tipo de antipatia quanto a isso, né, porque alguns não querem orientar, porque o PET tem outras coisas para fazer, não vai ser só a iniciação científica, não vai ser exclusivo disso, né? Na verdade, Igor, isso a gente vai aprendendo com a experiência, né, com o tempo. Uhum. Quando eu peguei o Igor e o Daniel, né, para orientar, eu acabei colocando um projeto que era um pouco extenso, então eles não conseguiam fazer tudo, então eu achava que o PET não tinha tempo para isso, né, os alunos do PET, mas não é, você colocar um projeto que dê para ele executar em um ano, então você não pode prolongar muito, ainda mais na nossa área de experimental, como eu falei, que é complicado para fazer as medidas. Exatamente. Então é você elaborar um projeto que dê para executar dentro daquele prazo, não estender muito. Isso aí, serve como aprendizado para a gente também, né, como professor, como um projeto que seja factível, né? Sim. Obrigado, professora. Obrigada aí.